buscar a direção do Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, mais uma vez na tua presença, pela tua graça e misericórdia, podemos acessar pela justiça que Cristo fez, rasgando o véu, abrindo-nos um novo caminho pelo seu sangue, pela sua morte. Isso é um privilégio que nós temos sempre que reconhecer. Nós, tão pecadores, tão iníquos, tão distantes de ti muitas vezes, mas o Senhor sempre está disponível. E agora, Senhor, é uma oportunidade que o Senhor nos abre para, junto com os irmãos, podemos mais uma vez ponderarmos, considerarmos a tua palavra, para que ela seja realmente um depósito eficiente no nosso coração, revelando, trazendo à tona aquilo que pertence ao teu propósito. Por isso, nós precisamos do Espírito Santo para revelar-nos aquilo que nossos olhos naturais não podem perceber. Somos gratos a Ti porque temos percebido que desta comunhão que nós temos tido a oportunidade de ter com os irmãos e cada um de nós individualmente diante de Ti, tem trazido benefícios extraordinários na renovação da nossa fé, no fortalecimento da esperança que nos faz prosseguir em direção do alvo, do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, a nossa pátria celestial tão almejada por nós. Em nome de Jesus, nós te oramos. Amém. 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 Irmãos, então, retomando lá, 1 Coríntios, capítulo 3, ficaram os versículos 16 e 17. Então, nós vamos trabalhar esses versículos, né, com a graça do Senhor, para que a gente possa concluir hoje esse assunto, né? Mais uma vez, insistindo, isso não significa nunca que um assunto esteja esgotado e que todos os elementos de possíveis dúvidas sejam eliminados. Por isso que entra aquele outro aspecto que é o mais importante, não é quem fala, mas quem recebe. Então, o que recebe, né, de acordo com o que o Senhor colocar no coração dele, ele deve ter diligentemente, prudentemente, buscar o aprofundamento naquilo que Deus tem chamado a ele a reagir, né? Então, é sempre assim. Então, a nossa disposição individual é que realmente vai efetivar cada palavra que nós, em conjunto, estamos considerando, né? Mas a comunhão em torno da palavra, junto com os irmãos, isso é impagável, né? É extraordinário, porque nos aquece espiritualmente, nos renova, né? Então, qualquer comunhão, seja ela qual for, né? Por exemplo, eu estava lá com os irmãos, cheguei lá, tinha o missionário lá do Paraguai, tendo uma reunião com eles, né? E eles estão lá, né? Todo mundo em volta da fogueira e aquela coisa lá, todo mundo falando em Guarani. E eu não estou entendendo absolutamente nada, né? Então, mas aí um irmão, não sei se foi esse do Paraguai, acho que foi do Paraguai, falou assim, irmão, falou lá em espanhol, né? É, fez alguma colocação lá, no sentido, né, de a gente estar ali, talvez sem estar entendendo nada. Eu falei, irmãos, eu estou aqui, né, sendo aquecido não só pela fogueira que está no meio aqui, mas sem entender uma palavra, eu estou com o espírito aquecido, né, nessa comunhão tão gostosa, né? E é verdade. É diferente, né? Aquela experiência nos introduz numa esfera espiritual extraordinária, né? Então, esse é o sentido. Então, o versículo 16 e 17, eu vou ler, que diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Então, depois ele continua trabalhando, claro, mas não diretamente mais nesse assunto. Ele vai fazer outras abordagens que estão até relacionadas, mas não especificamente sobre esse assunto que ele está trabalhando aqui. Que assunto que ele está trabalhando essencialmente aqui do versículo 5 até o 17. É o que está no versículo 12, que fala assim: Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno e palha. Então, o que ele, Paulo, está tendo uma preocupação aqui em relação aos irmãos é sobre a questão como está sendo edificado, né, a igreja ou os irmãos, em especial os irmãos. Então, eu pergunto para os irmãos, o verso 16 e 17, a quem se destina esses dois versículos aqui? A quem se refere esses versículos aqui?
verso 16 ao, e 17. ao obreiro. Quem mais acha? Ou- Para a igreja em Corinto. Para mim, é os obreiros também. tá. Então, veja bem, ó, verso 16 e 17. Não sabeis que sois, né? Que sois, vós sois, né? O verbo aqui está na segunda pessoa do plural, ou seja, com quem se está falando, né? Santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Quem são esses sois vós? Os coríntios. São os Ah, coríntios. Lá em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19, só o 19, ele vai falar: caso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, ou seja, o foco deles são os irmãos da igreja de Corinto que estão sofrendo um dano em razão de algo que está acontecendo. Então, o nosso foco vai ser esse, porque aqui está mostrando que tem uma causa que está ocorrendo aqui, que está provocando, produzindo isso, e por causa da causa, tem consequências severas, inclusive da destruição do santuário. E Paulo, num contexto maior, que é aí que nós vamos ter necessidade de entrar, ele vai propor a solução deste problema, né? Ou seja, o que os irmãos de Corinto precisam ser exortados ou receber para que eles possam estar livres dessa situação aqui que está sendo apresentado aqui. Então, nós temos que considerar o quê? Que o versículo 5 a 17, ele está inserido dentro de um outro contexto, ele não está isolado aqui. Ele está dentro do contexto, primeiramente, do capítulo 3, que tem 23 versículos. E ele está introduzido dentro de um contexto da epístola, que tem 16 capítulos. E está incluído dentro do contexto da segunda carta aos Coríntios, que é escrita logo após da primeira. É quase que uma sequência, tanto é que ele vai trabalhar os mesmos assuntos e problemas surgidos aqui na primeira epístola, vai trabalhar na segunda. Então, muita coisa que resolve para nós, ou dá um entendimento sobre o que está ocorrendo aqui, vai estar na segunda carta. E se a gente pensar com um pouco mais ainda de cuidado, né, ele está introduzido dentro do contexto das epístolas de Paulo, nas 13 epístolas que Paulo vai trabalhar esses princípios aqui, de uma maneira, Cláudio, graças a paz, graça e vai paz, irmão. vai trabalhar esses princípios em outras epístolas de forma diferente. E tem mais ainda. Por exemplo, Pedro vai trabalhar esses princípios também. Então, e se for abranger ainda mais, nós vamos ver, por exemplo, em Jeremias, em Isaías 29, Jeremias 23, Ezequiel 13, 33, a mesma preocupação de que está ocorrendo aqui. Então, a abrangência de um assunto é muito grande, para onde nós podemos tirar riquezas e riquezas que possam nos auxiliar no entendimento. Então, vamos lá fazer um quadro geral aqui para ver o que está acontecendo, por que esses versículos aqui, do versículo 5 ao 17, foi introduzido aqui. Então, vamos lá para o capítulo 1, em primeiro lugar. De que livro que é? Aqui mesmo, de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Diz assim, ó: rogo-vos, pois, irmãos, tá vendo? Irmãos. Tem uma destinação, né, a carta. Claro que a igreja está em Corinto, mas a igreja aqui se refere aos irmãos que reúnem lá, né? Então, aqui ele vai falar, irmão, isso vai ser repetido em vários lugares, né? Lá no verso 26, ele vai falar, irmãos, reparai, pois, a vossa fé. No capítulo 2, verso 1, eu, irmãos. E assim ele vai sucessivamente. No capítulo 3, eu, porém, irmãos, que é onde chega o capítulo onde nós estamos trabalhando. Então, verso 10 do 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos
a mesma coisa. Então, começa a apresentar um indício para nós de algo que está acontecendo na igreja do Corinto, né? Além de muitos outros problemas que tem, né? Mas aqui tem um específico que está sendo levantado, que faleis toda a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, por causa do quê? Do falar e do receber. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, irmãos, meus irmãos, tá vendo? Meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Nós não sabemos quem esse é Cloé, né? Pelas escrituras, mas sabemos que é um irmão da igreja em Corinto. E esse irmão, talvez ele representando outros irmãos, nós não sabemos, não está escrito, mas seja ele por si só ou representando outros irmãos, tinha um incômodo, ou seja, algo que ele percebia que era necessário ser tratado. Ele vai e apresenta ao apóstolo Paulo essa questão. Olha, está ocorrendo isso e isso. E apresenta ao apóstolo que foi aquele que edificou a igreja, né? Que levantou aquela igreja em Corinto. E aí ele vai dizer, verso 12: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Aí foi Paulo crucificado, etc, etc, né? Então, tem essa questão de divisão produzido por essa situação aqui. Então, para a gente entender um pouco esse quadro, né, que resulta naquela questão, na consequência lá dos 3, 16, 17, que nós vamos procurar ter uma percepção um pouco mais refinada, digamos assim, né, diante de tudo que já foi dito, que foi falado muita coisa a respeito disso, né? Tiramos já muito proveito desde que o Vitor, né, no encargo que ele teve do Senhor, de trazer esse assunto que está trazendo tanto benefício para nós. Vamos agora para Atos, capítulo 18. Vamos estabelecer aqui um quadro um pouco mais ampliado, lá de Coríntios. Capítulo 8, versículo 1, capítulo 18 de Atos, versículo 1 e 2. Acharam? Atos 18, 1 e 2. Diz assim: depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. De Atenas, ele foi para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se dele. Então, Priscila e Áquila, se vocês virem Romanos 16, vocês vão ver que em Roma, um dos pontos de reunião era na casa de Priscila e Áquila. Só que Cláudio, que era o imperador, decretou que judeus, ó, não quero saber de vocês aqui, caiam fora daqui. Eles tiveram que ir para lá, sair de lá. Aí nós vamos ver para onde que eles vão, daqui a pouco, né? Mas aqui ele conhece, né, lá em Corinto, Priscila e Áquila, né? Que estão lá, melhor dizendo, né? Estão em Corinto, localizados em Corinto. Mas agora vamos ver outros versículos aqui. Versículo 11. É claro que só vou extrair daqui o que nos é necessário, tá certo? Para compreensão. Não dá para ler todo o contexto, né? Isso fica para os irmãos. Mais uma vez, insisto nisso. Verso 11. E ali permaneceu Paulo 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Só nessa ocasião em que ele passa por Corinto, ele fica 1 ano e meio. Imagine você ter um apóstolo como Paulo disponível para nós 1 ano e meio. Imagina que coisa preciosa. Em Efésio ele fica 3 anos, né? E depois ele vai passar novamente em Corinto, né? Mas aqui, 1 ano e meio. Aí o que ocorre? Vamos ver capítulo, nesse mesmo capítulo, é o versículo 24 a seguir aqui. Olha, nesse meio tempo, chegou a Éfeso, né? Paulo está em Corinto.
chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo. Tá vendo? Esse personagem aqui aparece lá em Corinto, né? Por isso que estou trazendo isso aqui. Homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. Tá vendo? Ó, homem eloquente, poderoso nas Escrituras, ó, poderoso nas Escrituras, era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Não é interessante isso, né? Olha os predicados desse homem, né? Verdade. Mas conhecia o batismo de João. Você vê que como nós sempre necessitamos estar aprendendo alguma coisa. Sempre vai ficar faltando alguma coisa para nós, né? Nunca chegamos no pleno conhecimento, embora devemos procurar isso, né? Como nós vamos ver, mas não é assim que acontece. Agora, veja bem, verso 26. Ele, pois, começou... porque o que que acontece aqui? Eu pulei aqui. No versículo 18, no verso 18 do capítulo 18, fala assim, ó, para entender, ó, Paulo ficou 1 ano e meio lá. No verso 18 fala assim, mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Você vê que Priscila e Áquila vão com Paulo, saem de Corinto, eles estão lá. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomaram voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali. Sim, Não deixa ele, mas ele continua a viagem, né? sim. Deixa eles em Éfeso. Aí tá lá Paulo vai, segue viagem e deixa eles ali. E o que que acontece? É como nós vimos. Chega ali em Éfeso, quem? Apolo, né? Como nós já lemos. Aí verso 26. Ele, pois, começou a falar lá em Éfeso, ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, que Paulo havia deixado lá, que estava em Corinto, tomaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Está vendo? Ó, Priscila e Áquila vai fazer que papel aqui? Vai estar edificando, dentro do contexto de 1 Coríntios capítulo 3 que nós estamos abordando, está edificando um obreiro. E Lá em que 1 obreiro, hein? Coríntios 3 não fala que Apolo é obreiro, em que tem Sim, alguém que edifica, sim, né? Aqui ele está sendo edificado, né? verdade. Outro dia que eu encaminhei para os irmãos do texto lá de Atos capítulo 9, quando Paulo conhece o Senhor e vai lá para a casa de, né, lá né, Simão, né? Lá na rua direita, em Damasco, quem que Deus destina para fazer um papel importantíssimo em relação a Saulo ainda ali, né? Ananias. Ananias. Quem que é Ananias? Ananias ali é um obreiro na mão de Cristo para edificar Paulo dentro daquele contexto. Percebem o ciclo espiritual como que é que funciona, né? E aqui acontece isso. Então eles vão, tomaram consigo e com mais exatidão. Esse é um ponto importante para nós, né? E essa preocupação nossa em nos determos detidamente, né? Essa redundância, nos determos profundamente, com mais exatidão, expuseram o caminho de Deus. Irmão, impressionante isso, né? Só uma observação. Dados os predicados dele aqui, parecia que já estava tudo bom, né? Não Não precisava precisa fazer mais mais do que isso, nada. né? É. Agora, olha que interessante. Daí, ó, querendo ele, Apolo, percorrer a Caia, o que que é a Caia? A região onde Corinto está, né? Animaram os irmãos, escreveram aos discípulos lá de Corinto para o receberem, né? Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido, ou seja, já tinham crido. Em quem? Em Sim. Cristo. Quem? O fundamento. Então, quem que vai para lá? Vai Apolo, lá para Coríntios, para pregar, para edificar sobre o fundamento que já havia sido pregado e eles haviam crido.
verso 28, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Está vendo? Ó, que o Cristo é Jesus. Então, vai lá, Apolo para lá. Agora, o verso 1 do 19. Acontecendo que, estando Apolo em Corinto, ó, ele já está em Corinto agora. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, ó, ele está passando pelas igrejas, passando. Finalmente ele chega aonde? Em Éfeso, né? Onde tinha aparecido Apolo e estava ali também Priscila e Áquila. E depois, agora, Apolo vai para Corinto e Paulo está em Éfeso. Mas Apolo tinha estado em Éfeso anteriormente, antes de ir para Corinto. Ele tinha estado em Éfeso. Aí, o que acontece? Paulo chega em Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando cresces? Ao que eles responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Né? Eles creram, mas não sabiam. Você vê, olha os detalhes, né? Que é impressionante. Então, Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Agora, não está escrito, irmãos. Mas pode ser que quando Apolo passou em Éfeso e ele só conhecia, como está relatando aqui, o batismo de João, ele vai estar ensinando aquilo que ele, naquele momento, entendia, né? Batismo de João. Pode ser que outros tenham passado lá pregando isso também, não dá para a gente deduzir, mas tem um indício aqui muito claro. Apolo teve lá, conhecia só o batismo de João e ensinava com eloquência lá em Éfeso, e agora tem os irmãos em Éfeso que conheciam só o batismo de João, né? Você vê como que, ó, vai formando esse quadro, né, na cabeça de vocês. No Deus, verso, no Vai Deus verso, está passando um pouquinho. Vai oi? passando um. Deus tá Pode falar, irmão. capacitando Apolo para ele levar lá para Éfeso o evangelho. Então, o verso 4, né? Disse-lhe Paulo: João realizou batismo de arrependimento. Aí Paulo vai fazer o quê? O ajustamento, a mesma coisa que Priscila e Áquila haviam feito, né? Então, quando Apolo vai para Corinto, ele já vai com a outra percepção. Ele vai com o entendimento correto, porque ele foi exortado, orientado nessa direção. E Paulo, por Instruído. sua vez, agora está chegando em Éfeso e está corrigindo aquilo que tinha ficado desajeitado lá, tá certo? Percebe o ciclo aqui, irmãos? Sim. Obreiro, né? Edificação sobre o fundamento, edificar o fundamento e sobre o fundamento, né? Como que tem esse Aleluia. ciclo aqui? E É aí, aquela questão que está lá na frente, né? Que vai um planta, outro vai regando, né? Então vai passando. isso. Então, bom, vamos parar por aqui, porque aí Paulo faz a correção, né? E eles são batizados em nome de Jesus, tal. Agora vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. O que ocorre aqui? É levantado aqui esse problema por Clói. Ó, está ocorrendo isso, eles estão se dividindo, né? Estão indo atrás de homens, e isso está trazendo consequências aqui. Aí Paulo começa a epístola aqui, no capítulo 1, que nós já lemos, né? Do versículo 10 ao 12, ao 13, e ele apresenta isso e ele vai continuar trabalhando essa questão. De que maneira? O que ele vai falar? Ele vai falar do evangelho da mensagem da cruz. Apresenta a mensagem da cruz e o que ele acrescenta? Não é por sabedoria humana que vai ser entendido isso. Que não dá para confiar no homem, porque isso não tem como ser alcançado. E ele introduz no capítulo 2 o quê? É só o Espírito que pode fazê-los entender que o homem não é confiável para que alcancemos a mensagem da cruz, o evangelho pleno de Cristo de forma adequada.
Então, ele introduz, a partir do versículo 9 do capítulo 2 até o capítulo 16, que quem pode ensinar e trazer à tona as profundezas de Deus não é outro senão o Espírito Santo, né? Aí chegamos no capítulo 3, que é o capítulo no qual nós estamos trabalhando aqui. Só que nós pegamos do versículo 5 a seguir, mas tem os versículos anteriores a esse aqui, que vai dar luz, né, de todo esse quadro aqui. O que está falando no versículo 1 do capítulo 3? Eu, porém, irmãos, irmãos de onde? De Corinto, né? O foco, a atenção, a preocupação do apóstolo Paulo é com os irmãos em Corinto que estão sendo afetados por aquela situação. Entendem? Aí ele vai falar o quê? Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como a carnais, como crianças em Cristo. Por que ele fala assim? Eu não posso falar com vocês como espirituais? Porque ele está dizendo o seguinte: sabedoria do homem não adianta. Não adianta você se posicionar no homem. Por isso nós temos o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai ensinar quem? Os espirituais. É o que está descrito aqui do 9 ao 16. Mas eu não posso falar para vocês dentro dessa dimensão, porque vocês são criança. Vocês não vão estar preparados para essa mensagem, porque ainda vocês estão num nível que vocês estão confiando no homem, e isso está trazendo um prejuízo espiritual absoluto na vida de vocês. Então ele vai dizer: não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Aqui está o ponto. Eles estavam naquela condição negativa do ponto de vista espiritual porque seguiam a homens, a homens. E aí nós vamos ver como que Paulo vai tratar essa questão. Mas vamos interromper aqui, né? E o verso 4 ainda, né? Porque é o anterior do ponto que nós começamos. No verso 4 também vai falar: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e eu de Apolo. Aqui você vê que ele não cita Cefas. Nós não temos indicativo nas Escrituras de que Cefas esteve em Corinto, mas temos que Paulo e Apolo estiveram lá. Pode ser que o ensino de Pedro tivesse passado por lá, ou Pedro mesmo, né? Não sabemos, não está descrito mais, mas ele cita aqui, ele antes faz menção de Cefas, dos três, né? Paulo, Apolo e Cefas, e aqui ele só menciona dos dois, né? Como obreiro, né? Aquele que planta, o que rega, né? O que edifica e o que lança sobre o que foi edificado. Aí nós vamos passar para um outro ponto, irmãos. Vamos para o capítulo 4, versículo 1 e 4. Só para os irmãos ir percebendo o contexto de Coríntios. Capítulo 4, versículo 1 a 4. Diz assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por que Paulo está falando isso? Está havendo algum problema entre eles de que, de alguma maneira, o ministério dele está sendo tocado, está sendo afetado, está sendo criticado. Isso vai estar muito abundante no contexto da primeira epístola, especialmente na segunda. Verso 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. E Paulo era absolutamente fiel nesse sentido. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós. Por quê? Está sendo julgado. Estão criticando a Paulo, né? Ou tampouco o tribunal humano, nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Aí, vamos pular para o versículo 7. Pois quem é que te faz sobressair? E quem tens tu
que não tenhas recebido? E se o recebesse, por que te glorias como se não o tivesse recebido? Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós? Sim, tomara reinasses, para que também vós viesses a reinar convosco. Porque nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs os apóstolos em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto de anjos como a homens. Vou até aqui e pular para o versículo 14. 14 até o 19. Ele continua, então. Não vos escrevo essas coisas, né, ó Coríntios, né, para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, não terias, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo. Ou seja, foi por meio de Paulo que surgiu a igreja em Corinto, né? Então, ele tem esse papel importante ali no contexto de Coríntios. Verso 16: Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Vou continuar um pouco mais. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, então conhecereis não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Vocês estão percebendo que nesses versículos ele está apresentando um quadro onde há digamos, uma opressão sobre o ministério dele, que há um conflito entre homens que estão lá. Agora, nós vamos ver com mais detalhes, na segunda epístola, que o problema não está em Paulo, Apolo e Cefas unicamente ali. Eles estão também errando, seguindo a eles como sendo o líder deles, e Paulo mesmo repreende-os sobre isso. Mas o problema é maior. Temos que ir para a segunda epístola, capítulo 10, para poder compreender. Como eu disse, é uma sequência, se você for na cronologia, a diferença do tempo que foi escrita a primeira e a segunda é muito pequena, praticamente é uma sequência a carta. E Paulo já tinha escrito uma primeira carta, né, anterior à primeira, que se perdeu, né? E já havia uma preocupação desde antes de Paulo com relação a Coríntios. Então, capítulo 10, a partir do versículo 4, ele vai dizer assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Você vê que Paulo aqui é um pouco duro em relação a trabalhar aquela questão. Aí vamos passar para o versículo 13, aqui do mesmo capítulo. Ele diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Paulo vai defender o quê? A esfera, como está o título aqui, né, da ação missionária dele. Vai assim, eu cheguei até vós foi porque Deus quis. Ou seja, eu não sou intruso no meio de vocês, como estão me acusando, né? Eu formei, eu gerei vocês, né? Sofro as dores de parto, né? Ele fala, até que Cristo seja formado em vós. Sofri bastante por isso, né? Mas está ocorrendo esse assunto que ele está apresentando, verso 14. Porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o evangelho de Cristo, não nos gloriando fora da medida nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, porque esse é o propósito de Deus, eles têm que crescer, porque são crianças, estão sujeitos, esse que é o ponto,
estão sujeitos a toda sorte de engano por homens que pervertem a palavra de Deus. Crescendo a fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. A preocupação dele de delimitar, né, o seu trabalho, a fim de anunciar o evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isso nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor, porque não é provado quem a si mesmo se gloria, e sim aquele a quem louva. A quem o Senhor louva, né? Agora, vamos pegar aqui o capítulo 11. Vou pular alguma coisa aqui que é importante, mas não é o nosso assunto hoje. Verso 4. Ele fala assim, falando para os coríntios, se na verdade, vindo alguém que prega, vindo alguém que prega, está pregando quem? Jesus. Mas é um Jesus distorcido, né? Nós temos batido muito nessa questão, não temos? Quanto tempo a gente tem falado sobre isso, né? Por isso que tem aqui, né? Eu sei, nós vimos aqui, né, lá no começo de Coríntios, né? Cristo, né? Jesus ou Cristo, né? Sempre essa. Aqui ele vai falar, prega outro Jesus que não temos pregado. Ou seja, ele pregou o fundamento da maneira de Deus, evidentemente, mas alguém estava distorcendo isso. Mas ele continua. Ou se aceitais espírito diferente que não temos recebido. Segundo ponto. Ou evangelho diferente que não tendes abraçado. Terceiro ponto. A esses que estão confundindo vocês, enganando vocês e trazendo todo esse problema, a esse vocês de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferiores a esses tais apóstolos. A esses tais apóstolos. Será que ele está se referindo aqui a Cefas e Apolo? Não. Né? Daí ele fala assim, embora seja eu, né, falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Aí vamos pular lá para o versículo 12. Mas o que faço e farei, e para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, ou seja, se colocam como apóstolos, naquilo em que se gloriam, porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministro de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Ó, a questão de obras aqui, tá certo? Agora, lá no versículo 19 e 20, ainda ele fala, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteia no rosto. E ainda mais uma menção aqui, só para destacar, lá no capítulo 12, fechando o livro, lá no versículo 11, ele vai colocar assim, tenho me tornado insensato, a isto me constrangesse. Por que insensato? Porque Paulo teve que utilizar, recorrer de experiências íntimas dele com o Senhor, que não era digno revelar isso, trazer isso à tona. Isso que está no capítulo 12, né? Que ele vai mostrar isso aqui. E até no final do capítulo 11, fala da experiência pessoal dele com o Senhor. É aqui ele fala, então, a isso me constrangesse. Eu devia ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, mencionando, evidentemente, a toda isso que nós lemos agora, né? Ainda que nada sou. Muito bem. Irmãos, esse é o quadro
Tá certo? Vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 3. Então, a preocupação de Paulo, nesses versículos que nós gastamos aqui tanto tempo, é essa aqui, né? Do versículo 5 ao versículo 17. E o 12 é o ponto lá. Vou repetir novamente o 12. Contudo, que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, tal, 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 vai ser manifesta. Aí toda essa questão nós trabalhamos. Então, para nós ganharmos tempo, olha, né, o tempo já está faltando 20 minutos só para as 8 horas. E eu gostaria de concluir isso aqui, porque é importante a gente ir até ao final, se possível. Então, vamos lá. Aqui a questão, qual que é? Ó, alguém edifica sobre o fundamento. Irmãos, não tem edificação sem fundamento. Quem que é o fundamento? Cristo. Mas se só tem o alicerce e não tem edificação, não tem o edifício. Porque aqui ele está falando no versículo 9 que vocês são lavoura de Deus, mas são edifício de Deus. Então, tem a edificação. O que nós estamos produzindo nesse trabalho que nós estamos fazendo entre nós e entre os irmãos é edificação. Então, a edificação é absolutamente necessária, porque conforme a edificação ocorre, você vai ter o resultado que Deus deseja ou não, e que vai trazer a consequência que está no versículo 16 e 17. Então, vamos lá fazer o paralelo. Aí vamos recorrer a um outro texto do apóstolo Paulo em outro livro, né? Efésios capítulo 2. Manda até um pouco para mim. Efésios capítulo 2, versículo 19, 22. Os irmãos, perdoem-me por acelerar um pouco agora os versículos, né? Sem me deter muito, mas só para passar pelo menos a informação para os irmãos trabalharem mais profundamente, individualmente cada um. Capítulo 2, verso 19, a seguir. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois família de Deus. Aqui ele caracteriza a igreja como família de Deus. Primeiro conceito, que não é o nosso assunto hoje, mas extremamente importante. Depois ele continua, edificado, já trabalhamos em cima desses versículos, sobre edificados. É a mesma coisa de 1 Coríntios 3,12. Está preocupado com a edificação, porque ela é necessária, e nós vamos ver em seguida por que ela é necessária e como ela ocorre. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos, né? Nós trabalhamos sobre essa questão. Por que fundamento dos apóstolos, sendo que Cristo que é o único fundamento, né? Nós já trabalhamos isso, não vamos voltar. E profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Essa é onde é lançado a edificação, né? Que é coluna, né? E viga, né? Lá de 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, que nós exploramos também profundamente. Pedra angular, no qual, em Cristo, todo o edifício, a edificação, bem ajustado, olha, cresce. Esse crescimento, evidentemente, como nós vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 2, é o crescimento espiritual, não é crescimento numérico. Você tem crescimento numérico em igreja absolutamente antibíblica, né? Tá certo? Isso aí é crescimento espiritual. Por isso que eles eram imaturos, crianças em Cristo, e estavam seguindo homens, por essa razão, lá no capítulo 3 que nós lemos, né? Cresce para quê? Para santuário, ó, 1 Coríntios 3, 16, 17, ó o santuário lá, que sois vós, santuário do Espírito, que sois vós. Então, eu sou o santuário, nós somos o santuário, eles eram o santuário. Conforme esse santuário está sendo edificado, você vai produzir um edifício que agrada a Deus e que não agrada a Deus. Hoje, por exemplo, nós temos a edificação no cristianismo, não tem? Mas, via de regra, é uma edificação que satisfaz a vontade de Deus, o propósito de Deus? Nós sabemos que não. Por quê? Por má intenção? Não. Uma boa parte é por boa intenção. E também por má intenção, por outros interesses financeiros, etc, etc. Mas é uma edificação que é desaprovada por Deus. Então, ele está dizendo, cresce para santuário dedicado ao Senhor, o qual, novamente, sempre no qual,
né? Também vós, juntamente, estáis sendo edificados, a questão da edificação, para a habitação de Deus no Espírito. Vou relembrar os irmãos aquilo que nós abordamos. No Espírito. Como é que eu sou introduzido no edifício de Deus, no corpo de Cristo, na família de Deus? Como eu tenho acesso àquilo que me edifica? Ao Espírito. Lembra? Efésios 1, 13 e 14. Depois, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Só somos selados, só recebemos o Espírito que nos introduz na edificação mediante a palavra. Então, está falando de edificação. Se a palavra está incorreta, a edificação está fragilizada. Está incorreta. E esse é o foco de Paulo, né? Então, edificação de Deus no Espírito. Está claro isso? Então, vamos pular para um outro texto, capítulo 4 agora de Efésios, a partir do versículo 11. Trabalhamos já intensamente em outros estudos sobre isso aí, mas vale a pena dar uma repassada nele aqui, rapidamente, para a gente chegar a um ponto aqui. Capítulo 4, versículo 11. Então, o 11, o que vai falar? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. O que é isso? Obreiros. Usado para Deus para quê? Para os objetivos. Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para desempenho do seu serviço, para edificação do corpo de Cristo. Edificação, que é o foco lá. Está sendo edificado. Mas para isso ele precisa de obreiros fiéis, como Paulo colocou lá em Coríntios. Né? Obreiros fiéis a quê? Ao zelo? Não. A palavra dele. Sem palavra não tem edificação. Se tem edificação com a palavra do homem, como estava acontecendo em Coríntios, vai ter um edifício desestruturado, tá? Corrompido, digamos assim. Aí, verso 3. Por que toda essa questão? Até que nós, individualmente, cheguemos à unidade da fé, a questão da fé, né? Ou seja, como é que eu tenho a fé? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, né? Que nós vamos estudar isso quando for tratar da fé. E do pleno conhecimento do Filho de Deus, ó, essas são condições para edificação, irmão. Não tem como ter um edifício saudável que corresponda ao propósito de Deus sem essas condições. Não tem jeito. Por isso que nós temos as distorções que nós conhecemos bem, por onde passamos recentemente. A Porque se perfeita... você confunde a edificação com números. Por isso, se Exatamente. despreocupa com relação ao conhecimento pleno de Deus. Exatamente, Genaro. É isso aí. Porque para o homem, o que é mais importante? Qualidade ou quantidade? Né? Quanto que eu Quantidade. já vi falar, a minha igreja está sendo abençoada, olha como é que está crescendo. Né? Crescimento numérico não significa, né, crescimento espiritual, né? Não vamos generalizar também, né, irmãos? Eu só estou mencionando isso. A perfeita varonilidade é a medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, tudo isso aqui para que é? Para a edificação do corpo de Cristo. Agora, beleza, né? Está conquistado isso, maravilha. Está tudo bem, só vai dar o resultado correto. Você vê como é que Paulo é minucioso e cuidadoso. Aí tem o versículo 14 aqui no meio, que vai. Ele mostra Para por quê, né? que não sejamos como meninos. O que os coríntios eram? Meninos, Crianças. meninos, carnais, não espirituais. Por quê? Porque estavam debaixo desta influência que está escrito aqui, ó. Agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina pela artimanha de quem? Os homens. Dos apóstolos de Cristo genuíno? Não, dos homens, dos falsos apóstolos, pela astúcia que induzem ao erro. Mas aí, isso destrói tudo aquilo que, né, Paulo fala, né? João, né, nós vimos lá na segunda epístola de João, né? Cuidado para aquilo que, de uma maneira tão trabalhosa, tão cuidadosa, edificamos, né? Não é essa a expressão, mas esse é o sentido lá em 2 Espírito, para que vocês recebam completo galardão, tá certo?
Mas lá os anticristos, né, no caso lá, estavam destruindo isso. Aquilo que João tinha edificado estava sendo destruído no coração daqueles irmãos, por causa Sim. da falsa doutrina. Mas daí eu tenho o verso 15, né? Graças ao Senhor aqui para nos ajudar. Mas, seguindo a verdade. Despreza esse ponto, irmãos, e nós não conseguimos avançar. A verdade. Em amor, olha o que ocorre. Cresçamos. Crescimento espiritual, porque está fundamentado na verdade. Em tudo naquele, tem que ser em Cristo, que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta. Ó, tá vendo? Isso aí é a operação dos cooperadores de Cristo. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação. Está vendo o edifício novamente aqui? Ó, como é que isso é exaustivamente abordado, desse mesmo em amor. Aí nós temos os versículos 17 e 19, vamos pular isso aqui, que né, só vai nos roubar tempo. Mas, roubar não, vai nos tirar tempo, né? Vamos usar a expressão correta. Verso 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Aí ele vai insistir onde está a solução, irmãos. Aí que é o ponto que está a preocupação de Paulo em 1 Coríntios capítulo 3. A preocupação. Ó, nós temos que alcançar isso de que forma? Aprender de Cristo. Isto é, se de fato, ou tendo ouvido, você tem ouvido quem? Cristo ou o homem? Né? Quem que nós estamos ouvindo? E em quem que nós estamos instruídos? Aí nele fosse instruído. Instruído nele, de que forma? Porque muita gente usa o nome de Cristo, mas para pregar algo contrário ao que Cristo prega. Ó, então, nele instruído, segundo é a verdade em Cristo. Você vê que é redundante essa questão, irmãos. Porque ele quer dar destaque. Eu não posso fugir desse negócio aqui. Né? Verso 22. No sentido que, quanto ao trato passado, você despojei do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências, do engano, etc, etc. Mas aí ele vai acrescentar. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, se eu não tenho entendimento na palavra, eu não alcanço esse objetivo aqui. Aí, ó, o resultado, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus. O que é esse criado segundo Deus? Em Efésios capítulo 2, fala que é a igreja lá, que é o novo homem, né? Que é esse aqui, criado segundo, revistais do novo homem, que é a igreja. Vou botar lá no capítulo 2, no versículo 15, 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem e reconciliasse ambos em um só corpo de Deus por intermédio da cruz. É um novo homem a partir de todo esse processo aqui. Irmãos, vamos lá para a segunda epístola de Pedro. Eu vou avançar um pouco, falta 5 minutos para as 10, mas vamos avançar até o ponto que der aqui. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2. Não, é primeira epístola de Pedro, capítulo 2. Versículo. Eu vou começar aqui do versículo 1, irmão, só para contextualizar, para chegar no ponto que nós queremos. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência. Esse está relacionado, não é o nosso assunto, a questão que nós temos que ter uma vida santa, né? Ó, vós sois igreja de Deus, né, em Corinto, chamados, santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Você só é igreja se você está santificado em Cristo e está vivendo uma vida santa. Né? Por isso que tem sempre essa preocupação em todo lugar para ver. Quando ele apresenta lá em Tiago, capítulo 1, verso 21, é a mesma coisa, o verso anterior vai tratando disso. Fala primeiro, ou seja, não adianta você falar de coisas espirituais, mas se a pessoa não está disposta a mudar de vida.
né? A santificação. Aí, verso 2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas. Está vendo? Ó? São crianças que estão amadurecendo espiritualmente. O genuíno leite espiritual, né? Aqui nós já estudamos isso, espiritual aqui é leite racional, não é o nosso ponto agora para abordar. Para que por ele, pelo leite espiritual, que é a verdade, que é a palavra de Cristo, vos seja dado o quê? Crescimento. Porque se não tem crescimento, amadurecimento, você, como criança, não pode ser útil para Deus e pode, inclusive, estar sofrendo uma edificação contrária àquilo que Deus estabelece. Crescimento para a salvação, né? Em Tiago vai tratar disso também, mas nós não vamos ter tempo para entrar lá. Aí ele continua, o ponto é aqui, ó. Verso 4 agora. Chegando-vos para ele a pedra que vive, quem que é? Cristo, obviamente, rejeitada assim pelos homens, ó, rejeitada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, vós mesmos, Coríntios, ó Coríntios, vocês são essas pedras vivas, né? Éber, né? É, Ronaldo, né? Todos nós estamos incluídos aqui. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados. Edificados. Mais uma vez a preocupação com a edificação. E como essa edificação é feita? Casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós sabemos o que é que agrada a Deus, né? Já trabalhamos nesse tópico também muitas vezes, por intermédio de Jesus Cristo. Aí ele continua: pois isso está nas Escrituras. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela está crendo não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que estão crendo, estou lendo conforme a versão literal, é a preciosidade, mas para os que não estão crendo, o que é essa pedra? A pedra que os construtores, ó, tem construtor aqui, que está edificando. Tá certo? Rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. Então, eles rejeitam, não é que eles rejeitam absolutamente o fundamento. Lembra lá de 2 Coríntios capítulo 11? Estão pregando outro Jesus. É a mesma coisa. Nos últimos tempos não suportarão a sã doutrina. Não é que não aceitam a palavra, não aceitam a sã doutrina. Não é que não aceitam Cristo, mas tem um outro alternativo. Então, é a distorção, porque Satanás nos leva à confusão por imitação. Porque ele quer se colocar no lugar de Deus. O Vitor está abordando isso, né, de uma maneira extraordinária e necessária para nós. Se coloca no lugar de Satanás, porque no lugar de Deus, Satanás coloca no lugar de Deus e é contra tudo quanto se refere a Deus, para que ele seja o centro. Então, isso é sutil, porque Satanás, né, o Deus cego, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho para serem salvos. Ele vai confundir aquilo que traz edificação. E vai perverter o quê? O santuário de Deus são nós. E eu, fala Deus, vou destruir aquele que destrói. E tem que ser, e aí o apelo é o seguinte: vocês, coríntios, levem em conta isso, porque vocês não podem receber, acolher qualquer coisa. Porque se eu acolho qualquer coisa, eu estou contribuindo com isso. Se eu não sou um beriano espiritual, eu vou aceitar qualquer lixo que venha para dentro de mim. Então, eu tenho que reagir, porque não se justifica, não, mas eu estou aprendendo errado, então o que eu vou fazer? Não, tem que reagir. A Bíblia toda está tratando dessa questão, como eu reajo ao mau ensino. Né? Por quê? Porque tem que haver diligência, eu tenho que me posicionar a favor da verdade. Isso tem um preço, ela não vem automaticamente. Né? Ela vai demandar uma experiência de renúncia profunda, perseverante e permanente diante do Senhor, né? Não é fácil isso. Olha, mas veja interessante aqui, o verso 8. Pedra de tropeço, rocha de ofensa, são estes construtores que tropeçam, de que forma? Na palavra. Percebeu por que a edificação dele corrompe?
Ó, eles tropeçam na palavra. E que, ó, sendo desobediente para o que também foram postos. Irmãos, atentem para isso. Eles foram postos, todos aqueles que são levantados para Deus, é para permanecerem na palavra, para pela palavra edificar. Mas eles tropeçam naquilo que eles deveriam preservar. É isso que está acontecendo lá em Coríntios, tá certo? Irmãos, vamos avançar num outro ponto agora. Vamos voltar lá para 1 Coríntios, capítulo 3. Eu vou ocupar mais um pouco do tempo dos irmãos aí do compartilhar, para avançar em alguns pontos aqui. Então, capítulo 3, verso 16, né? O que diz lá? Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, veja bem, ó, vocês não sabem que o Espírito Santo habita em vós? Para pegar como paralelo, vamos usar o 1 Coríntios, mesmo capítulo 6, verso 19 e 20, que vai dizer a mesma coisa, adicionando outras informações importantes. O 19 e 20 do 6. Acaso não sabeis que o vosso corpo, ó Coríntios, vosso corpo, é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois mais de vós mesmos. Esse ponto é importante. Eu preciso entender que não pertence mais a mim. Por quê? Porque fosse comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Talvez eu não tenha tempo, mas eu queria abordar alguma coisa sobre essa questão do corpo. Porque é importante, porque é o santuário. O que eu estou fazendo com o corpo? Esse é o ponto. Tá certo? Ó, Romanos 12, 1, 2 fala? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso espírito. Apresenteis o vosso corpo, né, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, o serviço racional. E o que mais? Não vos conformeis com esse mundo, questão da santificação, mas transformai-vos para eu cumprir a primeira parte, né? Me oferecer em sacrifício, eu tenho que transformar-me pela renovação da minha mente, para que possais experimentar o quê? A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sem isso, você não sabe usar o corpo. O corpo é essencial, nós entendemos o que significa a minha pessoa. E ela tem demandas. E eu tenho facilidade em atender essas demandas. Só que o resultado é trágico, nós sabemos perfeitamente o que significa isso, né? Então, agora, capítulo 3 de Efésios. Vamos voltar para Efésios aqui. Pensando no corpo, né? O que Deus quer em relação ao corpo? Citar alguns poucos exemplos. Versículos 16 e 17. Rapidamente na leitura, que os irmãos já conhecem, decoram esses versículos, é só relembrá-los e colocá-los dentro da sequência que nós estamos abordando. Verso 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, que é o dinamis, né, que nós estudamos, né, fartamente, mediante o seu espírito no homem interior. Olha onde que Deus quer trabalhar conosco. E assim habite Cristo, com toda aquela característica que nós já vimos lá em Efésios capítulo 4, no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, ó, a habitação de Cristo no meu interior. Se eu não tenho a habitação de Cristo no meu coração, que é a pedra viva, vai ter edificação? Não. Então, é Cristo, o Espírito no meu interior e Cristo no coração, que é a mesma coisa. Espírito e Cristo estão aqui sendo permutados e Espírito e coração permutados, né? Que significa exatamente a mesma coisa. Colossenses capítulo 3. O que significa o habitar de Cristo no nosso coração? 3,16. Colossenses 3,16. Habite ricamente, ó, habite, habitação, que é a edificação. Em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhar-vos mutuamente, etc, etc, etc. Né? Então, eu tenho que ter Cristo para que a palavra esteja
firmado em mim, porque sem palavra não tem edificação. Pode ter, mas desajustado ao propósito de Deus. Agora, vamos voltar para 1 Coríntios, para ver como que a questão de Paulo, a preocupação dele, dentro desse contexto todo, e aí nós poderíamos, né, abranger mais, os irmãos devem fazer isso, se desejarem, né, pessoalmente, porque é muito amplo essa questão. Vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 4. Já trabalhamos nesse versículo, mas só para dar o desfecho, né? 1 Coríntios, capítulo 4, verso 6. Está logo em seguida daquilo que nós vimos aqui no capítulo 3. Então, Paulo vai chamar isso, ou seja, como se ele tivesse assim: irmãos, eu não quero que o santuário de Deus seja destruído, que seja afetado, que não seja utilizado o santuário de Deus, que são vós, para uma edificação que não corresponde com o querer de Deus, que vai estar sendo corrompida, que não vai atender à demanda de Deus. Por isso, ele vai dizer no verso 6, estas coisas, irmãos, né, os coríntios e, evidentemente, para nós, né? Apliquei-as. Tudo isso eu estou escrevendo para vocês figuradamente. A mim mesmo e Apolo. Está vendo? Ele puxa ele e Apolo, que é que ele está tratando no capítulo 3, versículo 4. Né? E no versículo 5 e 6 também. Ele está tratando, né, dos dois aqui. Ele trouxe isso aqui, para assim, sabe, eu estou abordando isso para vocês entenderem uma coisa. E o que vocês têm que entender, pode ver que extrapola a questão de Paulo, Apolo e Cefas. Vai muito além, é dentro desse contexto que nós apresentamos. Ó, para quê? Ó, a mim mesmo, Apolo, por vossa causa, tá vendo? É por causa de vocês, por isso que eu estou trabalhando isso aqui. Para que vocês, por nosso exemplo, aprendais isso. Vocês que têm que aprender. Isso. Não ultrapasseis o que está escrito. Irmãos, é simples desse jeito, mas fundamental, que não dá para a gente dimensionar a importância dessa questão. Porque ultrapassou o que está escrito, quando que eu não vou ultrapassar o que está escrito? Só quando eu recebo a palavra de Deus direto da fonte, que está no capítulo 2, sendo ensinado pelo Espírito, permanecendo, e Paulo é tão severo nessa questão que ele vai falar lá em Gálatas capítulo 1, como passar tão rapidamente da graça de Deus para outro evangelho, que não é outro, que tem alguns que estão querendo perverter, é a mesma coisa aqui. Ou seja, está vendo que Gálatas está tratando a mesma coisa que está tratando aqui. Agora, mesmo que vindo um anjo, nós mesmo, Paulo, venha aqui, olha, eu mudei de ideia. Não é daquele jeito que eu escrevi para vocês. Mesmo que eu venha, um anjo do céu, considera essa pessoa como anátema, como maldita. Então, você vê, daí ele vai falar no versículo 11 ou 12, se não me engano, fala assim, porque o que eu ensino para vocês, eu não aprendi de homem nenhum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Esse é o ponto aqui. Quando ele fala essa questão aqui, não ultrapasseis, é para que nós todos, tenhamos esse sentimento. Eu não posso ficar fora da palavra de Deus. Todo compartilhar, por exemplo, entra naquela questão. Parece estranho, mas é assim. Nós estamos aqui. Nesse momento, sou eu que estou falando, mas eu tenho que acrescentar. Irmãos, não confiem no que eu estou falando, porque maldito é o homem que confia no homem. Porque, irmão, que garantia que vocês têm? Só o fato de alguém chegar assim, não, eu sou um apóstolo levantado por Senhor, um obreiro do Senhor, e eu tenho a palavra, né? E que segurança que eu tenho de poder confiar na palavra desse homem? Irmão, Nenhuma. Deus está falando a vocês por meio de mim. Então, e tem muitos que fazem assim, Vitor, né? Então, não Fala, existe essa Jeová. possibilidade. Sim, Ronaldo. Não, tem muita gente que fala, Jeová. Ah, sim, é. É assim diz o Senhor, né? Impressionante isso, né? Só um comentário. Realmente Deus está falando, mas é a palavra que fala, não é nenhum homem, é o que está escrito. Exatamente. Ó, 1 Aí Coríntios, você sabe capítulo que 15. o Fernando, eu vou só acrescentar o Não, pode Fernando falar, falando não, isso. por favor. O irmão Fernando, isso aí que você falou é essencial, justamente porque tem pessoas que usam a escritura para direcionar o pensamento dele. Por isso que a responsabilidade do que estamos ouvindo é precisar trabalhar a palavra. Quando alguém faz a exposição das escrituras,
A gente recebe com avidez como os bereanos, mas o que eles faziam? Conferiam se de fato é assim. Então, isso demanda da pessoa não se tornar só um ouvinte, um orelhão grande Sim. para ouvir uma mensagem de alguém. Tem que trabalhar a palavra. Cada irmão é responsável disso. Sim, Isso é uma limpeza no coração que é fundamental para que possa ser edificado realmente a palavra. perfeito, perfeito. Ontem, inclusive, lá na aldeia, né, até o Vitor, o Cláudio, acabou filmando, mas pegou só uma parte, né? Porque eu estava num diálogo com o irmão que estava lá ministrando, né? O obreiro paraguaio lá que veio do Paraguai, né? Ele tinha um outro irmão que estava junto que falaram, né? Ele é alemão, né? Veio com o carro dele trazendo o irmão. E aí, num determinado momento lá, né, eu e o irmão, que está lá, né, liderando lá na apresentação, nós entramos num diálogo lá, né? E num dos pontos lá, né, que olha aí, ó, o Cláudio filmou uma parte apenas, né? Ficou cortado alguns aspectos lá. Então, ele tinha citado, né, depois de vários pontos que a gente já tinha abordado, ele tinha citado isso aqui, né? É o versículo 3 e 4, né? Falou assim, olha, que nós temos que apresentar Cristo, né? Cristo morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou, né? E ele mencionou. Então, eu peguei esse ponto, né? Falei, irmãos, ó, a base do evangelho é isso aqui. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, né? Para a nossa justificação. Isso que a Bíblia ensina, né? Mas é interessante, né? Eu destaquei que está escrito assim, tem uma parte fundamental aqui. Conforme, segundo as Escrituras, no versículo 2, 3 e no versículo 4, segundo as Escrituras. Será que está solto isso aqui? Não. É a mesma coisa de João capítulo 7, né, do verso 39 e 40. No último dia da festa, né, Jesus se pôs em pé e disse assim, quem tem sede, vem a mim. E quem crer em mim, conforme as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso é fundamental, tem que ser conforme as escrituras. Agora, que escritura? É o que o homem fala, irmãos, não dá para aceitar. Irmãos, o que eu estou fazendo aqui é o meu falar, tá certo? Porque nem eu tenho garantia do que eu estou falando está certo. Não tenho garantia nenhuma. Claro que tem um esmero da minha parte, um cuidado da minha parte, procurar ajustar o melhor possível. Mas quantas vezes errei e estou sujeito a erro igual. Claro, agora, não, então vamos desprezar. Vou falar do homem, não, porque isso não é bíblico. Mas não pode eliminar o principal, que é a preocupação do apóstolo Paulo, e tem que ser a nossa preocupação. Tá? Então, veja bem, o versículo, aí eu citei para ele, o versículo 1 e 2. Tá certo? Tem o 3 e o 4, mas antes tem o 1 e o 2. Olha que diz o 1 e o 2. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Tá vendo? Lembrar, porque já tinham recebido, que eu vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais, você vê que tem todo o processo, por ele também sois salvos, por esse evangelho. Se, condição, retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Irmãos, crer não é suficiente. Pode se tornar o crer em vão, vai depender do que você está crendo. E aqui Paulo está falando, aí que é o cuidado. Retiverdes tal como vos preguei. Então, eu falo assim, irmãos, você tem que ser cuidadosos para colocar em prática tudo quanto eu estou pregando para vocês. Isso é heresia, tá? Porque se eu falo assim, eu não conheço quem Deus é e muito menos quem eu sou, para falar dessa forma, né? Então, E não está essa observando palavra, nem quem está falando isso, né? É não Paulo sabe, falando não. e está registrado, né? Quem está falando isso aqui não é o apóstolo Paulo, é o Espírito Santo, porque isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Está aqui porque o Espírito Santo pôs aqui. É aquilo Amém? lá. Sim. Quer ver um exemplo? Onde está a carta que veio antes de 1 Coríntios, Não tá. que Paulo escreveu? Não está aqui. Por quê? Porque o Espírito Santo não quis colocar. Agora, a minha palavra vai substituir qualquer palavra ou vai estar acima? Não é assim. Então, esse é o ponto essencial que Paulo está colocando aqui. Irmãos, e tem muitas outras coisas aqui que eu vou deixar de lado agora, mas eu só quero fazer uma abordagem rápida. Eu vou pular esses versículos aqui
que são importantes, mas eu acho que a essência é isso aqui. Vamos passar para 2 Coríntios, capítulo 2 Coríntios, dentro de Coríntios mesmo, que está relacionado a todo esse contexto. Paulo vai trabalhar essa questão. Quando chega aqui no capítulo 5, Paulo vai falar da questão do nosso tabernáculo, que é o santuário do Espírito Santo, né? E ele vai falar o que vai acontecer, né? Qual que é a nossa expectativa em relação de nós sermos absorvidos pela vida, que é a ressurreição que ele está tratando aqui, né? No verso 5, ele coloca assim: ora, foi o próprio Deus quem nos outorgou, nos preparou para isso. Ou seja, estando preparado para quê? Viver adequadamente para almejar a pátria celestial, né? Tanto é que no versículo 6, ele fala assim, vou terminar o 5, né? Ó, nos preparou para isso fazendo o quê? Outorgando-nos o penhor do Espírito Santo, que é o habitar. Isso está lá, a mesma expressão, penhor do Espírito, está em Efésios capítulo 1, verso 13 e 14, certo? Para quê? Se nós formos ver lá o contexto de Efésios capítulo 1, você vai ver perfeitamente qual que é a obra do Senhor lá. Está narrando ponto por ponto, remissão, predestinação, eleição, etc, 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 etc. Né? E aqui ele vai falar no verso 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Aí, vou para o versículo 10, é o que importa aqui para nós, o que interessa aqui. Ó, diz assim, por que tudo isso? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Todos nós compareçamos perante o tribunal, para que cada um, lembra lá de Paulo falando no capítulo 1, verso 3, né? Um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho, o outro receberá segundo o seu trabalho, né? Então, ele fala, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Evidentemente que esse aqui não é o corpo natural do Heber, é do Espírito que habita nesse tabernáculo, que está operando a obra dele por meio da graça fundamentada na palavra. Senão você vai destruir o tabernáculo. Se você destrói, né, lá em Efésios, que nós pulamos lá, fala assim, porque tem a unidade do Espírito, né? Depois fala, olha, o Espírito Santo que habita em vós, o Espírito de Deus que habita em vós, o Espírito de Cristo que habita em vós, e o Espírito de Jesus Cristo que habita em vós. Porque quem não tem o Espírito, esse não é dele. Então, e ter o Espírito não é só pelo crer. Que é Romanos 5,32. O Espírito que foi outorgado àqueles que lhe obedecem. Andai no Espírito. Se não anda no Espírito, você está no Espírito, mas não anda no Espírito, você vai andar na carne. E quem está na carne não pode agradar a Deus. E não vai, evidentemente, fazer edificação alguma, de acordo com o propósito de Deus. Então, aqui, interessante, aí eu só quero fazer algumas considerações. A palavra importa aqui, no grego, é dei, que é necessário. Né? Significa assim, porque todos nós temos que comparecer perante o tribunal de Cristo. A palavra comparecer aqui, ela é phanerô. Ela aparece na Bíblia 43 vezes. Todas as vezes ela aparece com um único sentido. Só aqui é diferente. Está traduzido como comparecer. Mas em todas as outras 42 vezes, segundo Strong, ela aparece como manifestar, que é o que significa a palavra. Né? É tornar conhecido o que está escondido. Então, o Tribunal de Contas com Cristo tem esse sentido, trazer à tona aquilo que está oculto. Para nós, para Deus, nunca vai ter oculto coisa alguma. Né? Então, isso aqui é importante. Ou seja, que, pegando dessa forma, ou seja, porque é necessário que seja manifestado diante de Cristo tudo aquilo que eu fiz por meio do corpo. E a Amém. prestação de conta. Aí Irmão, nós vamos ler dois... Irmão, só vou Pode falar. acrescentar um versículo que nós
os Salmos muito mal, né, Genaro? Muito mal, que dizia assim o versículo, né? Nada julgueis fora do tempo, até É, que venha o Senhor, o qual trará as coisas ocultas do coração. Não fala assim o versículo? é, E era usado, lá era usado assim, não, nada julgueis. Por exemplo, tem uma situação com alguém, né? Então, não vamos julgar, não. Até que venha o Senhor. Então, quando vinha à luz alguma situação peculiar de algum irmão, era usada uma frase assim: tá vendo? O Senhor veio e manifestou que. Então, pegava esse Isso. versículo e dizia isso, né? Mas aqui você tem que juntar esse versículo com o que o irmão está lendo agora, viu? então, olha, vamos, vamos ler alguns versículos então. Ó, 1 Coríntios, capítulo 4, verso 5. Lê, ó, lê esse versículo aí, o Vitor, lê você. Vamos ver se você conhece esse versículo. Tá sem som, sem som. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração e então cada um receberá seu louvor da parte de Deus. Então, aí vamos entender, né? Ou seja, claro que a manifestação, por exemplo, o que eu sou, por exemplo, vocês têm um convívio comigo pouco, mas tem, né? Mas vocês podem formar um conceito meu diferente, muito distante de quem de fato eu sou. Isso só vai ser manifestado, inclusive as minhas obras, a intenção das minhas obras, da edificação do corpo de Cristo, é na revelação de Cristo. Isso que vem ao culto. Agora, a Bíblia toda está tratando de que nós estamos, primeiro, sendo julgados por Deus, né? O julgamento começa pela sua casa. E depois é julgado entre nós. Quando você pega 1 João, capítulo 4, verso 1, fala assim: provai se os espíritos procedem de Deus ou não, porque muitos falsos profetas têm surgido pelo mundo fora. O que é isso? É julgamento seja, quando você está vendo um irmão que está falando fora da palavra, você deve sim, né, interceder nessa questão, porque pode trazer prejuízo. O que Paulo está fazendo aqui em 1 Coríntios é puro julgamento. Está julgando todo mundo lá, né, desde os cristãos, dos crentes coríntios, quanto dos falsos profetas. Está havendo julgamento. Paulo, lá em Tessalonicenses, fala assim: eu preciso até vós para reparar a vossa fé. Ou seja, há necessidade dessa coisa. Então, precisa entender, colocar cada coisa no seu devido lugar, tá certo? Agora, o julgamento pleno e perfeito, claro que vai ser mediante Jesus Cristo, né? Vamos pegar a primeira Epístola de Pedro, capítulo 5. Não, esse aqui tá, eu anotei errado aqui. Bom, mas eu vou ler ele, não é o versículo, eu não vou ter tempo de procurar aqui, acho que eu fiz a anotação errada aqui. Mas aqui fala assim: logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então, aí, né, é a questão do galardão, que não é nosso assunto agora, tá certo? Mas vamos ler esse sim, que vai nos ajudar um pouco. E é o último texto, aí eu passo para os irmãos, né, já tardiamente. Hebreus capítulo 4, verso 13. 4:13, que diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Olha, na presença do quê? Ó, verso 12. Porque a palavra de Deus, olha a importância da palavra de Deus, irmãos, é viva e eficaz. A palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. É tudo que está oculto, né, irmãos? Tudo que está oculto. É apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quem que faz isso? A palavra, né? E não há criatura, nós já fizemos isso, tudo que nós abordamos a questão de ser julgado mediante a palavra, né? Isso está lá em Romanos e outros textos. Aí não há criatura que não seja manifesta na sua presença.
Aí a presença de Deus pela palavra, né? Ou seja, a palavra que é aqui a referência. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar contas, né? Temos que prestar contas. E é interessante aqui, dentro do contexto que nós estamos levantando aqui, a palavra aqui, ó, que não seja manifesta, é uma derivação da palavra lá de 2 Coríntios capítulo 5, que é fanerou, né? Que aqui não seja manifesta, é uma palavra que vem acompanhada aqui de uma partícula negativa, que é fanes, é afanes, ou seja, aquilo, né, que não seja manifesto, ou seja, ela vai sim ser manifestada. Aquilo que está oculto vai ser manifestado. Para quê? Diante daquele que temos que prestar contas. Como que é isso? Né? Isso é outro assunto mais delicado ainda, né? Porque ele é mais intenso e mais profundo, que envolve a questão do galardão, como a gente mencionou. Irmãos, eu paro por aqui e fica com os irmãos agora.